Chegou! Bem-vindo! Mais um Papo de TV começando aqui hoje com muita bomba, tudo que acontece nos bastidores da TV e no mundo dos famosos você acompanha sempre em primeira mão aqui no nosso Papo de TV, tá? 2 horários pra você de segunda a sexta-feira a partir da 1h da tarde e a partir das 15 para 7 da noite. Já anota aí na sua agenda, tá? Que a gente tá em 2 horários para trazer muita bomba e muita fofoca pra você. Hoje a gente fala a respeito de uma polêmica envolvendo um ex-repórter do programa do Ratinho. Ele abriu o jogo, fez uma revelação fortíssima e já a gente traz os detalhes de tudo isso pra você aqui no nosso Papo de TV e mais. Lá na Globo, lá na Plim Plim, tem alguns famosos que estão vetados, eles não podem entrar na Globo de jeito nenhum, vão ser enxotados pra fora ali, hein? Você sabe quais são esses nomes? Ó, tem nomes aqui nessa lista, eu tava dando uma olhada antes da gente entrar no ar, que me surpreenderam, viu? Eu não imaginava que essas pessoas estariam ali na lista nas listas, né, de vetados, porque aparentemente tem outras listas aí circulando. Daqui a pouquinho a gente traz os detalhes aqui pra você. E pra começar o nosso Papo de TV, eu já chamo ele aqui. Chegou, Ítalo Nascimento. Veio com bomba hoje, tudo bem? Muita bomba, Daniel, tudo bem? Oi pra você, oi pro pessoal de casa também. Chegamos e eu quero, como sempre eu peço, por favor, se inscreva no nosso canal, ajuda a gente aí. Tá quase. Estamos aí chegando na nossa meta, tá muito perto, né? A gente sempre relembra, eu sei que você já sabe, eu sei que você provavelmente também já deve ser inscrito, mas Sim. Se você caiu aqui de paraquedas no vídeo, nunca assistiu antes aqui o Papo de TV, já se inscreve, por favor. E se você já é inscrito, ajuda a gente. Tá usando a internet errado se não assistiu, hein? Não se inscreveu ainda. Se não se inscreveu e se você já é inscrito, compartilha com seus amigos, né? Porque tem muita gente, às vezes, no grupo da igreja, no grupo da escola, no grupo do curso de inglês. Cupo. Às vezes acontece, a gente fala algumas coisas assim, chega o sono, tá difícil. Mas Não dormiu direito essa noite, tá um... Ai, não, tá difícil. Um dia lindo hoje. Estão sendo dias difíceis, estão sendo dias muito difíceis. Mas depois a gente conversa sobre isso. Mas eu quero mais uma vez reforçar para vocês se inscreverem. Já curte aqui o vídeo também, a live, deixa seu comentário, porque é muito importante pra gente, pro nosso engajamento. Vocês sabem que a gente tá sempre fazendo live aqui, são 2 lives por dia, 1 da tarde e também a partir das 15 para 7 da noite. E as lives especiais de Fazenda também, aí dias de terças e quintas-feiras. E também quando acontece alguma coisa muito fora aí da casinha, a gente vem aqui pra atualizar vocês, não é? Mas vamos começar... Com certeza. Vamos começar com essa loucura que vai ser o programa de hoje, porque a gente tem uma notícia, que é uma notícia muito séria, Sim. É uma notícia que gerou muita revolta nas redes sociais e também faz a gente questionar, porque a gente acaba ficando sem entender por que certas coisas estão acontecendo. Isso é verdade. Vamos lá. Com câncer, Ney Inácio faz sérias acusações contra Ratinho. O Ney Inácio, gente, pra quem não lembra, ele foi repórter, né, durante muitos anos ali do programa do Ratinho, chegou a fazer uma época aquele quadro do DNA, né, ele ia atrás das pessoas, ele fez também aquele quadro do... De volta, era tipo De Volta Pra Minha Terra, né, eu não vou lembrar o nome que eles davam na época, mas... Realmente passou muitos anos ali ao lado Foram do 23 Ratinho, anos, né? 23 anos no SBT. 23 anos, gente, não é uma coisa que começou agora, tá? E ele fez uma declaração muito polêmica, né? Ele revelou ali ter acumulado funções enquanto trabalhava no SBT a serviço ali do programa do Ratinho e chegou a apontar também algumas irregularidades, né, na relação entre ele e os ex-patrões. E ele disse o seguinte, abre aspas, hoje a situação piorou. Tanto o Ratinho quanto o SBT me viraram as costas e sequer pagaram a ação trabalhista que movi e ganhei em todas as instâncias. Há um ano eles têm que pagar e não o fazem. Sempre protelam porque assim contam com o desespero financeiro do ex-funcionário e assim podem pedir descontos, fazer acordos esdrúxulos onde podem lucrar, fecha aspas, disse aí o Ney Inácio então nessa publicação.
Ele foi dispensado ali pelo SBT, né? Tinha sido diagnosticado com câncer de próstata e câncer no rim. E depois disso surgiu um tumor, né, na coluna cervical. Ele não tinha dinheiro para fazer o tratamento. Muito provavelmente já não devia ter acesso ao plano de saúde, né, que é oferecido ali pelo SBT aos funcionários. E ele podia, inclusive, acabar, Ítalo, paraplégico por conta desse tumor que ele tinha ali na coluna. E coluna nós sabemos que é uma área muito delicada do nosso corpo, né? Com certeza, Daniel. E uma coisa que ainda causa mais revolta nessa situação toda é que, conforme o próprio Ney Inácio nessa entrevista, ele fala que o Ratinho teria até debochado da situação, afirmando que ele iria morrer logo e que por conta disso ele deveria aceitar o acordo. Ele disse o seguinte, olha, e eu sou obrigado a ouvir o Ratinho dizer: faz um acordo, você vai morrer logo, vai plantar cebolinha, não tem muito tempo, tá mais para plantar cebolinha do que eucalipto. Ratinho tem acordo com o SBT, as dívidas eles dividem 50% para cada, assim como racham os lucros no meio, né? Então é o que o Ney Inácio fala, absurdo, né? Dessa forma de contrato do Ratinho com o SBT é de sociedade, né? Sim. O SBT não iria arcar com tudo sozinho. E como você falou, Daniel, realmente é um absurdo. A gente vê que ele ganhou em todas as instâncias e mesmo assim não recebeu o que é devido para ele, né? É uma situação muito séria. O silêncio do SBT e do Ratinho também são bem ensurdecedores, né? É um silêncio muito conveniente, porque a gente sabe que quando aperta no calo, todo mundo vem falar. Agora, na hora que estão errado, que perde na justiça, que tem que se movimentar para fazer o certo, tem que ser pelo certo. Não dá para ficar se escondendo da realidade, né? Ele, inclusive, chegou a delatar irregularidades durante o tempo que foi contratado do SBT. A justiça considerou os fatos, além das enfermidades, quando deu para ele o ganho da causa. Ele falou o seguinte: ganhei a ação, foi favorável a mim. Foram 23 anos de SBT, fui demitido no dia do aniversário do SBT, 19 de agosto, via e-mail. Meu Deus. Eu sou uma pessoa jurídica, trabalhava de CLT, inclusive com acúmulo de função e várias outras irregularidades. A justiça viu que eu tinha direito de receber tudo o que merecia e declarou que eu não poderia ser demitido de forma alguma por conta dos meus 2 tratamentos de cânceres no rim e de próstata, disse ele. O SBT, inclusive, chegou a falar que não comentaria o caso e a assessoria do Ratinho não respondeu a mensagem recebida aí, né, pela reportagem que tentou conversar sobre essas colocações do Ney Inácio. Né? Uma situação bem complicada, né? Ele chegou, inclusive, a dar outras entrevistas falando sobre isso, mas ele chega a lamentar também sobre não ter recebido telefonema de ninguém nesse período que ele está lutando contra o câncer. Perdeu esse espaço na televisão com essa demissão aí, como, né, se ele não fosse ninguém, mesmo a justiça dando causa ganha, não foi para frente. O que é que vai acontecer? A justiça vai continuar cega, vai continuar calada em torno disso, porque a gente volta e meia cansa de dar notícia aqui de bens sendo penhorados. Eu acho que esse já é o caso. Eu acho que esse já é o caso de terem bens penhorados, porque quando começa a doer no bolso, no instante, a situação se resolve. Não fica empurrando com a barriga pra frente uma pessoa que tá passando por um tratamento delicado de saúde, perdeu, tem direitos trabalhistas a serem pagos, perdeu o emprego. Como que essa pessoa se mantém? Como que essa pessoa se sustenta? Um tratamento de alto custo ainda, né? Tratamento de alto custo. Então, assim, é bem importante a gente frisar isso, até porque muitas vezes as pessoas acham que empresa é casa, empresa é família. Empresa não é casa, empresa não é família. Funcionário é número, não tem isso. Exatamente. Funcionário é número e capital é capital. A gente cansa de falar isso aqui. A gente viu vários nomes famosos processando as casas de onde eles saíram. A Record recebeu vários processos, o próprio SBT foi processado pela Raquel Sherazade, a Globo recebeu vários processos também, e a maioria das vezes foi causa ganha, justamente porque muitas vezes a empresa utiliza ali daquele espaço para fazer acúmulo de função, ou então de não pagar da forma correta, ou então até de tentar economizar um pouquinho, né, ali na hora, não contratar a pessoa como CLT, coloca a pessoa como PJ e enfia um monte de coisa pra pessoa trabalhar como se ela fosse CLT. Então, assim, tem muita irregularidade ainda e poxa, é muito triste essa situação dele, cara, porque não é porque ele é o Ney Inácio, não é porque ele é famoso, não, é porque ele é um ser humano, uma pessoa que trabalhou durante tanto tempo, tem família, né, ser demitido de uma forma assim, tão esdrúxula por e-mail, depois de 23 anos de casa, é muito triste, né, cara?
Com toda certeza, né? Por e-mail e ainda no aniversário do SBT, né? É uma situação extremamente complicada de verdade. A gente acompanhou, né, parte disso, parte desse desligamento dele na época, e agora ele vem à tona, né, com essa notícia dizendo que ele foi abandonado, que ele foi deixado de lado, e eu concordo com você. Então eu acho que é o momento da justiça começar a pensar numa possível penhora, porque se a gente fala de pessoas comuns, a pessoa já ia perder direito a casa, a carro, a conta bancária. Foi o caso, inclusive, do Belo com o Denilson, né? Ele só foi pagar mesmo quando ele teve os bens bloqueados, não podia mais receber cachês, quando aperta o calo, mas é aquilo, né? Demorou 10, 20, 30... uma década, né, mais ou menos, 2 décadas pro pagamento da dívida do Denilson com o Belo, né, o Belo pagar para o Denilson. E agora, no caso do Ney, não dá pra esperar 20 anos, gente. Imagina a metástase que um câncer teria em 20 anos. Isso se a pessoa sobreviver ali por 20 anos. A gente fala do Ney, que já tem uma idade mais avançada. Ele não tem tanto tempo assim pra esperar, porque a gente sabe que um câncer, ele diminui a expectativa de vida da pessoa quando ele não tem tratamento, tá? Então, por isso que é necessário que o SBT olhe com um pouco mais de carinho, até por conta de tudo que ele já fez, de todo o conteúdo que ele produziu, muitas das coisas que o Ney já fez ali no Ratinho. E quando a gente olha pro Ney, nessa imagem mesmo, a primeira pessoa que você lembra é o Ratinho. Então não tem outra coisa. Você lembra dele no programa do Ratinho, e a gente espera muito que a justiça seja feita, e que seja feita muito rápido, porque a gente fala de uma pessoa que tem 2 cânceres e 1 tumor na coluna, e que a única coisa que ele não pode no momento, né, Ítalo, é esperar. Então que a justiça abra os olhos e faça alguma coisa, tá? E em breve a gente atualiza esse caso aqui no nosso Papo de TV também, tá? Vamos girando o nosso Papo da Fofoca. Obrigado pela sua companhia. Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa o seu joinha. A gente falou agora, né, de SBT, e vamos mudar um pouquinho para falar sobre Rede Globo. Tem famoso que não é bem quisto e bem recebido lá na Globo. Nem um pouco quisto, nem um pouco. Nada, nada. Que a Globo, se chegar esse famoso lá, eles não abrem nem a porta. E alguns deles são surpreendentes, né? A gente olha assim e fica, ué, mas essa pessoa... Por que essa pessoa ela não é tão querida na Globo? Vamos começar com a lista com ela. Maitê Proença protagonizou muitas novelas na Globo, fez o remake de Gabriela, né? Em 2016 ela acabou sendo demitida sem aviso prévio, mas no ano seguinte ela abriu um processo de reivindicação ali de direitos trabalhistas pelo tempo que ela ficou contratada da Globo e pediu R$500 mil de indenização. Como ela entrou então ali com esse pedido na justiça, a Globo considera uma pessoa non grata, né? Esse processo aí na época deu o que falar, né? Não somente a Maitê Proença, a gente citou agora há pouco, vários outros famosos entraram com esse processo justamente porque a Globo saiu demitindo muita gente. E como tem esse esquema, né, de PJ, né, muita gente saiu e foi cortado esse vínculo sem aviso prévio nenhum, exatamente por ser PJ. PJ é pessoa jurídica, uma empresa, não é uma pessoa física, né? Então muita gente processou a Globo e estão se tornando pessoas não gratas, como é o caso justamente da Maitê Proença. A gente vai voltar a falar sobre isso. Tem uma outra atriz que nessa mesma leva fez isso, mas essa lista ainda é grande, principalmente porque tem um outro ator. O ator Pedro Cardoso, conhecido como o peculiar Agostinho Carrara, né, da Grande Família. Depois do sucesso aí que ele fez pelo elenco, né, o artista apresentou 2 projetos para Globo. Um ele conseguiu fazer e o outro foi descartado. Desde então ele saiu da Globo e está vetado de pisar na emissora, porque ele expôs a situação em um podcast e ele fala bem mal da Globo, né? Ele cita muitas coisas ali que ele não trabalharia lá novamente. Concorda, né? Não concorda de muitas coisas. Teve até aquela cena fatídica dele no programa Na Moral, né? Onde leva ele e um fotógrafo, né? Um paparazzi. E aí eles começam a questionar no ar
quem que compra mais essas fotos, né? E aí falam que era justamente o site Ego, que era da TV Globo. E aí gerou um climão no ar, no programa da época do E era Pedro gravado, Bial. né? Era um programa gravado, mas mesmo assim foi pro ar, a entrevista foi bem mais curta que o normal, e ficou aquele climão. Depois disso ele foi demitido da Globo, não voltou mais a pisar por lá, inclusive nem mora no Brasil, mora em Portugal atualmente, virou ativista político, né? Participou recentemente, tem uns bons meses, de um debate na CNN, né? Sim. Na TV portuguesa também, volta e meia ele tá por lá. Ele mora lá agora, né, em Portugal? Isso, ele mora em Portugal. E então, assim, na Globo, acho que a gente não vai ver Pedro Cardoso nunca mais, até porque ele mesmo já não quer participar. E não são somente os atores, tá? Outros comunicadores aí, bem famosos, estão vetados de pisar na TV Globo, não é isso? É verdade, tem muita gente que tá vetada. Um deles hoje tá justamente na emissora que mais odeia a Rede Globo, tá? A gente tá falando ali do jornalista Celso Freitas, tá? Ele já trabalhou na Globo, né? Não gosta muito ali que se tem isso, mas o que acontece? Ele chegou, né, a ser desligado, né, da emissora. Ficou 32 anos ali da carreira dele na TV Globo, até ser convidado para continuar a apresentação, né, de telejornais na Record TV. Mas ele nunca imaginou, né, que essa decisão dele sair da Globo e ir pra Record ia dar uma borrada ali na história dele na própria Globo, Pô, 32 anos é tempo pra caramba, muito né, tempo, cara? muito tempo. Muito tempo. Eles tiraram todos os registros do Celso Freitas na Globo, né? Tudo que existia ali dele na Globo não é mais colocado no ar. Tanto que, inclusive, nos 50 anos, né, do Jornal Nacional, que rolou toda aquela homenagem, a Globo não fez a menor questão de incluir ele como um dos apresentadores. Ele foi âncora do Jornal Nacional também. É claro que a gente fala de uma época, né, Ítalo, onde a gestão da Globo era uma gestão um pouco mais infantil também, né? Era muito aquela de, é meu e eu não quero você, e você foi embora. Meio que era assim, né? Sim. As pessoas faziam de conta que não existia. Hoje mudou pessoa. bastante, né? Um exemplo disso, Daniel, é o próprio a própria forma como a Globo trata estrelas de outras emissoras, né? Teve a Eliana participando do Criança Esperança, né? Em agosto. Teve também a participação da Jojo Todinho, que foi campeã da Fazenda, que teve um contrato fechado com a Globo, assim, em menos de um ano depois da Fazenda. A ida do Mion e da Então, Sabrina. Assim, ida do Mion, Sabrina, então a Globo hoje ela é muito mais flexível, mas nessa época realmente era um pouco mais sério. E falando em âncora, a âncora do Jornal da Globo, naquela época ali, final dos anos 90, anos 2000, era ninguém mais, ninguém menos que Ana Paula Padrão. Ana Paula Padrão deixou a Globo a peso de ouro, foi pro SBT, foi a criadora, idealizadora do SBT Brasil, o jornal que tá no ar até hoje, né? E foi... Hoje ela tá na Band apresentando o MasterChef e ela é vista como persona não grata da TV Globo desde os anos 2005, tá? Ela não pode mais voltar à emissora desde então, porque ela teria tirado uma foto ali assinando contrato com a SBT e tudo mais, e foi assim uma forma de saída que foi, digamos, traumática, digamos, para a TV Globo, porque ela era uma das principais jornalistas da emissora, né? Naquela época ela simplesmente trocou de emissora, e sempre que alguém, como aconteceu com o Celso Freitas, né? Sempre que alguém troca a Globo por uma outra casa, eles tinham esse posicionamento de exclusão, de apagar completamente a pessoa ali da história da emissora, né? Fazer esse corte total. Eu lembro muito, eu não chegava a acompanhar muito a Ana Paula Padrão no Jornal da Globo, porque ela saiu em 2005, acho que eu tinha o quê? 10 anos, e era né? muito tarde também, né? Era bem tarde também. Então, assim, eu lembro muito daquele plantão do 11 de setembro. É verdade. Né? Que ela fez o Jornal da Globo e ela postou recentemente, no 11 de setembro, na época, né? Ali do 11 de setembro, ela postou um TikTok falando como que foi aquele dia. E ela fala que não acordava antes das 10 da manhã quase nunca, e que esse dia ela teve que ir para a TV cedo, apresentou o Jornal Hoje junto com o Carlos Nascimento, porque o Carlos Nascimento segurou o plantão da manhã até parte da tarde, ela se juntou a ele e fez o Jornal da Globo também.
né? Então, assim, além disso, toda essa carreira jornalística que ela teve durante um bom tempo, passou pela Record também, e aí migrou de vez para entretenimento na Band, né? Eu lembro que ela chegou até a fazer aquele documentário do Ebola na Band, né? Foi! Nossa, ela foi pra África na época, né? Bem, Foi. bem perigoso e mandaram ela pra lá. Acho que deve ter registro disso, porque foi. Ah, Eu lembro que o Brasil parou pra ver, né? Porque existia aquele eu acho que medo, foi né? assim, uma das poucas coisas de jornalismo que ela fez na Band, né? Verdade. Depois ela teve até um programa lá, matinal, que não deu muito certo. Acho que era Super Poderosas, uma coisa assim. Foi idealizado por ela também. E aí ela tá no MasterChef, assim, já tem mais de 10 anos se bobear. Então, tá aí persona non grata na TV Globo, mas continua fazendo sucesso, né? Com certeza, se hoje ela pedir pra sair da Band, as outras emissoras vão fazer fila pra tentar contratar a Ana Paula Padrão. Tá aí, então. Próximo nome: Carolina Ferraz, atual apresentadora do Domingo Espetacular. Migrou, fez o caminho oposto, né? Saiu do entretenimento e foi pro jornalismo agora como âncora, como apresentadora, na verdade, né? Ela ficou 27 anos na Globo, não teve o contrato renovado em 2017, entrou com uma ação trabalhista contra a Globo, pedindo a bagatela de 5 milhões de reais, tá? E alegou ali que eles nunca reconheceram o vínculo trabalhista pela CLT. Esse processo tramita até hoje na justiça, então ela é uma persona non grata. A gente não sabe se a Globo, por exemplo, reprisaria uma novela com ela, né? Ou se cortariam os personagens dela, né? Porque Eu a gente acho sabe... que não, né? Será? Porque eu acho que não, porque é muito mais profundo do que isso, né? Por exemplo, a Globo costuma reexibir novelas que tem outras estrelas, né? De outras emissoras. Hoje o Rodrigo Faro, por exemplo, é a estrela da Record e eles exibiram, né? Sim. Chocolate com pimenta, né? Então, assim, eu acho que essa questão é muito mais difícil, porque não dá pra cortar todas as cenas que tem ela. E eles não vão deixar de exibir uma novela por causa de uma pessoa apenas, né? Acho que é bem mais volátil essa questão. Mas foi isso que eu falei logo lá no início, né? Quando eu disse da Maitê Proença. Ela processou a Globo na mesma época da Maitê Proença. Foi praticamente juntas. Né? Mas ela Na pediu época, meio milhão. E ela a pediu Carol meio pediu milhão. 5 milhões. Isso. A Maitê queria 500 mil e Carolina Ferraz. Carolina Ferraz pediu 5 milhões, inclusive ela na Record é contratada CLT, tá? Ela ainda é carteira bem, né? assinada. Menos um processo pra Record, já tá respondendo Menos um processo tantos, pra né? Record. Eu lembro que alguns meses atrás surgiu a história de que ela seria demitida e que tudo mais. Aí ela falou, gente, olha, não tem nada disso de fim de contrato, porque eu sou assinada, carteira assinada, é CLT, não tem nada disso de final de contrato. Então ela tá lá até haver, né, um término do contrato, ou melhor, um término Quererem mandar ela embora, né? quererem mandar ela embora, e aí é diferente, né? Porque tem que pagar os direitos trabalhistas, tem todas essas questões, e como você falou, evita um próximo processo que a Record já tá pagando vários, né? Muitos processos, inclusive, tá? Mas a gente segue de olho nesse processo dela contra a Rede Globo, são 5 milhões de reais, é muito dinheiro, gente. É dinheiro pra caramba mesmo. E aí, será que ela ganha ou não? Deixa aqui nos comentários o que você acha e pra quem que você torce, né? Você torce pra que ela ganhe ou você torce pra Rede Globo, a Vênus platinada? Ai, não. Torcer pra empresa ganhar tem que ser realmente sem coração nenhum, né? Tem que ser empresário, né? Igual aquela palhaça daquela empresária. Tem uma empresária, uma tosca, que grava... Ela é uma profissional da beleza. Ela fala que cobra 8 mil reais pra fazer um procedimento estético que um profissional bom cobra metade, muito menos da metade. Com 200 reais você faz um procedimento muito bom num profissional. Essa palhaça, ela dá entrevista em TikTok falando, né, pra podcast, o pessoal recorta e põe no TikTok, falando que, ai, mas ninguém sabe os perrengues do empreendedor. A gente paga benefício, a gente dá day off de aniversário, dá vale-refeição. Dá uma bombom. Palhaça, né? Uma tosca. É porque eu não gosto E de ficar que entrando nesses enfrenta assuntos, vários porque processos trabalhistas, essa mulher que eu É falei. isso, essa questão de processo trabalhista é um negócio muito sério. A gente falou do Ney Inácio no começo. É um negócio muito sério. Existem realmente pessoas que não têm Condições, ciências, né?
Pessoas que trabalham ali de um modo... Óbvio que a gente tá falando de pessoas que ganham aqui milhares, centenas de milhares, milhões de reais. Claro. Mas ainda existe no Brasil pessoas que aceitam trabalhar por valores ínfimos, porque elas precisam comer. Exatamente. As pessoas estão passando fome e trabalham por um prato de comida. Porque tem muita gente que utiliza disso, utiliza da pobreza do outro para enriquecer. Sim. Então, em vez de contratar um funcionário e pagar os direitos que seria o certo, pagar um salário mínimo, vai lá e contrata uma pessoa pela metade do preço, né? Não fazendo de forma ilegal. A gente sabe que isso acontece muito e continua enricando. Então, assim, é má fé do mesmo jeito. Com certeza. Mas aí eu posso falar isso aqui, aí vão começar a me crucificar aí nos comentários, mas eu acho que as pessoas têm que ter um pouquinho mais de consciência de classe, porque o trabalhador tem direitos, assim como o empresário tem. Mas é isso, fica aí o registro. Eu ainda tô muito chateado com essa história do Ney Inácio, é muito pesada essa história toda. Melhoras pra ele também. Melhoras, né? Pra ele, mandando as boas energias aqui, como a gente sempre faz. E é isso, não temos mais tempo, o Papo de TV vai ficando por aqui. A gente volta na próxima, relembrando que a gente tem lives, 2 lives por dia, tá? 1 da tarde, 15 para 7 da noite, e lives da Fazenda, dias de terças e quintas. Após o programa ser exibido na Record, a gente vem aqui pro YouTube para comentar com vocês. Mas é isso, Daniel. É isso, ó, você pode ver e rever esse programa a hora que você quiser na aba de vídeos aqui do canal. Os recortes saem ao longo de todo dia no YouTube e lá no meu TikTok. Se inscreve, a gente tá muito perto de bater a nossa meta de inscritos. Ajuda a gente, se inscreve, ativa o sininho e deixa o seu joinha. A gente se encontra na próxima. Beijo, tchau. Tchau.